Reito era um perdedor miserável que foi colocado em hibernação após contrair um vírus mortal que estava devastando a humanidade. No entanto, quando ele acorda, descobre que é um dos últimos homens vivos no mundo e terá que emprestar sua salsicha a todas as mulheres restantes para repovoar o planeta. Tudo começou uma manhã quando Reito foi guiado por Mira a uma sala especial onde ela o abraçou de uma forma suspeita, enquanto lhe mostrava uma câmara cheia de várias garotas de nível S que não usavam nada além de seus trajes de banho naturais, e disse-lhe que essas garotas foram reunidas para ter danças de yoga privadas com ele. Vários anos atrás, Reito confessou seu amor por sua amiga Hirata, e ela respondeu que já sabia como ele se sentia porque eles eram muito próximos desde a escola primária até a faculdade. No entanto, Reito estragou o clima romântico ao revelar que deixaria a faculdade no ano seguinte, devido ao fato de ter contraído uma doença especial chamada esclerose celular. Hirata fez uma pesquisa rápida com seus computadores flutuantes de alta tecnologia, que revelaram que uma empresa farmacêutica com uma IA estava trabalhando na cura, e assegurou-lhe que ele ficaria bem eventualmente. Reito, no entanto, revelou que a cura não estaria pronta por 4 ou 5 anos, o que significava que ele teria que passar por um processo chamado sono frio até lá. Ele então perguntou a ela se planejava dizer sim a um veterano chamado Maeda, que a convidou para sair recentemente, e ela ficou um pouco chateada ao responder com uma pergunta própria, perguntando ao virgem doente se ele ainda gosta dela. Reito tinha a intenção de convidá-la para sair quando eventualmente acordasse do sono frio em 5 anos, mas sua resposta desconexa a fez ir embora irritada. Logo, ele chegou ao hospital, onde o médico amigável fez uma varredura física nele, que confirmou que ele estaria curado em 5 anos e capaz de continuar sua pesquisa no mundo da medicina. Do lado de fora da sala de sono frio, Reito estava se despedindo de seus irmãos antes de serem interrompidos por Hirata, que estava discutindo com uma recepcionista por não deixá-la entrar. Ryu implorou a recepcionista para deixá-la entrar, alegando que também era da família. Hirata se despediu de Reito, e ele entregou a ela um colar que recebeu de Tamu, dizendo para devolvê-lo quando ele acordasse. Eventualmente, Reito foi colocado em sono frio, e a visão de Hirata e Mahiru gritando com ele do lado de fora da câmara fez com que ele pensasse em como não queria ser deixado para trás pelo resto do mundo. 5 anos depois, Reito acordou e foi recebido por Mira, que confirmou que ele estava 5 anos no futuro antes de sugerir um banho e um exame médico para ele. Ele se encontrou com um médico que informou que ele havia sido curado de sua esclerose celular, e que seu médico original, Sr. Takagi, havia falecido. O cérebro do tamanho de uma ervilha de Reito estava prestes a entrar em colapso, então Mira apareceu e se ofereceu para explicar tudo o que aconteceu enquanto ele estava em sono criogênico. Vários minutos depois, Reito estava em um veículo particular com Mira e 2 agentes de aparência suspeita, onde ela se apresentou como sua atendente dedicada, encarregada de atender às suas necessidades e lidar com seu contato com o mundo exterior. Reito estava confuso sobre por que estava sendo tratado como um VIP, apesar de ser um inútil sem dinheiro, e lembrou-a de sua promessa de explicar tudo a ele. Mira revelou que um novo vírus conhecido como vírus MK apareceu há 4 anos e se espalhou pelo mundo, causando uma pandemia global. Ela também revelou que a doença ainda não tinha cura, apesar dos esforços de todos os pesquisadores mais avançados, e que o mundo havia perdido mais da metade de sua população devido à gravidade desse vírus. Reito pensou que Mira estava brincando, contando sobre um filme que ela viu na Netflix, mas saiu desesperadamente do carro quando percebeu o quão séria ela estava sendo. Uma mulher na rua fugiu apavorada quando ele tentou falar com ela, mas ele percebeu que todas as outras mulheres ao redor estavam caminhando em sua direção e agindo curiosas sobre ele. Os instintos virgens de Reito entraram em ação, então ele correu para outra parte da rua, onde Mira apareceu e revelou que o vírus MK era um vírus que afetava apenas os homens, implicando que o mundo atual consistia apenas de mulheres. Ela também revelou que apenas um punhado de homens permaneceu no mundo, e Reito perguntou irritado como ele ainda estava vivo. Ela explicou que sua imunidade ao vírus MK provavelmente tinha algo a ver com o tratamento para sua doença, e revelou que os 5 homens que sobreviveram ao vírus são os recursos mais valiosos do mundo. Nesse momento, uma mulher aleatória tentou pular em cima dele, mas foi parada por um dos agentes de Mira, que a imobilizou com uma arma de choque. Mira então se ajoelhou e implorou a Reito para ser o encanador, médico e instrutor de ginástica para o maior número possível de mulheres no mundo, a fim de salvar o mundo. Algum tempo depois, Mira mostrou a Reito um documentário sobre o vírus em Kei e mais uma vez disse-lhe para ter o maior número possível de filhos para evitar que a humanidade se extinga. Ele tentou sugerir outras alternativas, mas Mira disse que todas falharam após serem testadas, e revelou que o outro homem que sobreviveu ao vírus, chamado Koyuji, já havia engravidado uma mulher com uma criança por nascer, que ela chamou de esperança da humanidade. Reito tentou ir para casa, mas ela recusou e deu-lhe uma lista de gatas para escolher. O idiota ainda se recusava a obedecer, então ela decidiu persuadi-lo com alguém familiar a ele, que acabou sendo Mahiru. Os 2 irmãos se abraçaram antes de ir ver Ryu, que agora estava em sono profundo, e Reito decidiu que faria tudo o que pudesse para salvar seu irmão mais velho. A caminho de saída, Reito perguntou sobre Arata, então Mahiru revelou que ela estava desaparecida há 3 anos e nem a mãe dela conseguia contatá-la. Mira tentou explicar que ela pode ter se envolvido em algum negócio suspeito, já que o mundo agora estava muito instável, mas Reito não acreditou neles enquanto tentava desesperadamente ligar para Arata. Depois, Mira relatou tudo a uma mulher misteriosa que a repreendeu por aplicar mais pressão para fazer Reito cumprir seus pedidos.
Naquela noite, Reito tentou processar tudo o que tinha ouvido quando Mira entrou, removeu sua armadura e começou a fazer coisas suspeitas com ele. O cara estava prestes a ceder, mas a empurrou ao lembrar de Arata, o que a fez sair do quarto. Na manhã seguinte, Mira mostrou a Reito uma coleção das mais incríveis beldades imagináveis e disse que todas estavam dispostas a fazer exercícios com ele à noite, se ele quisesse. Reito provou ser um perdedor burro mais uma vez ao rejeitar a oferta dela, alegando que não é um garanhão. Mira explicou que o mundo tinha se tornado tão quebrado que muitas mulheres estavam morrendo de pobreza, e a única maneira de salvá-las era torná-las portadoras de seus filhos. Ela também revelou que os homens que estavam em sono profundo poderiam eventualmente morrer dentro de um ano, já que o procedimento estava apenas retardando a doença, e implorou para que ele salvasse o mundo com seu molho branco. Reito pediu a ela um mês para encontrar Arata e afirmou que ela era a única com quem ele queria ter um filho, mas Mira respondeu que traria uma garota para o quarto dele todas as noites até que aquele mês acabasse, para mexer um pouco com ele. Em outro lugar, Kyuji estava sendo massageado por algumas mulheres enquanto assistia ao seu programa de telenovela favorito, até que seu assistente interrompeu, informando que era a hora da diversão noturna. Kougi ficou chocado ao ver que a donzela escolhida para ele era ninguém menos que sua estrela de TV favorita chamada Rina, que permitiu que ele fizesse todos os exercícios intensos com ela que ele havia fantasiado. Enquanto isso, Reito desfrutava de um café da manhã 5 estrelas, que Mira revelou ter sido feito por alguns dos melhores chefes do mundo, que eles haviam reunido em sua instalação. Reito comentou como Mira estava comendo uma quantidade de comida digna de um batalhão inteiro, e ela afirmou que a nutrição era importante, o que o fez se perguntar como ela conseguia se manter magra apesar de comer como uma versão feminina do Luffy. Quando ele mencionou o quão grandes eram as fábricas de leite dela, Mahiru ficou com ciúmes e saiu irritada, o que o fez se desculpar pelo comportamento mimado dela. Mira informou-o que ele tinha designado um guarda-costas especial para protegê-lo e uma enfermeira para verificar sua saúde, com quem ele dormiria na mesma cama todas as noites. Reito pensou sobre isso enquanto voltava para o seu quarto até ser interrompido por Kyuji, que imediatamente ficou amigável com ele. Kyuji começou a agir de forma mais boba do que os fãs de Jujutsu Kaisen, ao afirmar que o mundo havia se tornado o paraíso de todo tarado. Mas Reito deixou claro que não tinha intenção de se aproveitar de nenhuma garota. Depois, Reito tomou um banho e tentou elaborar uma estratégia para encontrar Arata até ser interrompido por uma queda de energia no quarto. Ele estendeu a mão em busca de uma toalha, mas acabou pegando uma almofada grande, que pertencia a uma moça chamada Akane, que imediatamente começou a provocá-lo. Ele tentou afastá-la, mas ela ficou ainda mais louca com suas provocações físicas, até que o jovem virgem desmaiou em cima dela. Reito acordou algumas horas depois com dor de cabeça e percebeu que Akane o havia carregado até seu quarto. Nesse momento, uma loli estranha chamada Sui surgiu de seus lençóis, então ele perguntou se ela e Akane eram as designadas para ele por Mira. Depois que ela confirmou que suas suspeitas eram verdadeiras, Reito deduziu que Sui era a médica enquanto Akane era a guarda-costas, e logo Akane veio compartilhar aquele espaço para dormir com ele. Reito acabou não dormindo naquela noite com medo de que as garotas tentassem fazer algo suspeito com ele, e na manhã seguinte, eles se encontraram com Mira para discutir seus planos de encontrar Arata. Mira perguntou como ele tinha certeza de que Arata estava vivo, então ele explicou que deu a ela seu pingente, que era um amuleto da sorte dado a ele por seu irmão, e tinha um transmissor que ainda estava emitindo sinais. Então Akane começou a tentar coisas estranhas com ele novamente, mas foram interrompidos quando um grande urso apareceu na área. Quando o urso avançou contra eles, Reito pulou e salvou Sui, mas foi ferido pelas garras do urso no processo. Ele instou Akane e Mira a fugirem, mas Akane, irritada, pediu a Sui para fazer seu trabalho, então a loli de cabelo verde deu um chute brutal que nocauteou o monstro. Reito não podia acreditar no que tinha visto, então Akane explicou que Sui era na verdade a guarda-costas e cuidou do braço ferido dele de uma forma que o fez perceber que ela era a enfermeira pessoal. Depois, Mira gritou com a equipe incompetente que não conseguiu manter o urso fora, e levou Reito ao antigo laboratório de Hirata na instalação médica, que parecia devastado depois que um ladrão misterioso roubou toda a sua pesquisa alguns anos atrás. Reito perguntou no que ela estava pesquisando, então Mira revelou que estava investigando o vírus em Kei e trabalhando em vacinas para a doença junto com outros pesquisadores médicos de primeira classe. Ele encontrou uma foto da infância deles no chão e lembrou-se de uma época em que uma Hirata mais jovem descobriu que seu cachorro tinha uma doença incurável e jurou que se tornaria uma médica que descobriria uma cura para todas as doenças mais brutais do mundo. Mesmo naquela época, Reito era o maior simp, então ele disse a ela que também se tornaria médico porque queria ajudá-la a encontrar uma cura para o cachorro dela. De volta ao tempo real, Reito perguntou quantos homens no mundo estavam em sono criogênico, ao que ela respondeu que havia vários milhões em todo o mundo. Reito sabia que mesmo que tentasse se divertir com as mulheres do mundo, ele só teria cerca de 100 filhos por ano, o que seria muito menos do que o resultado que viria se todos os homens adormecidos estivessem de volta ao mundo. Tendo isso em mente, ele revelou seu novo objetivo a Mira, que era desenvolver uma cura para o vírus em Kei, e ela não podia acreditar na expressão de determinação no rosto do virgem. Enquanto isso, Mahiru estava dando doces a um grupo de crianças na área quando uma transmissão de notícias ao vivo começou, apresentando Reito. Ela imediatamente saiu correndo do prédio para procurá-lo, preocupada. Na transmissão ao vivo, Reito explicou sua situação para o mundo antes de pedir que todos mantivessem a esperança e prometeu desenvolver uma cura para o vírus em Kei. Várias horas depois, Mahiru estava zangada com seu irmão bobo por ter ganhado a atenção do mundo inteiro, mas ele explicou que por causa de suas ações, agora tinha instalações e permissão para conduzir sua pesquisa.
Quando ela se aproximou dele, notou uma boneca da infância de Hirata que tinha um relógio de alta tecnologia dentro dela. Reito imediatamente percebeu que pertencia a Hirata, então ele correu para o banheiro com ele e notou que havia uma mensagem especial gravada que ela havia deixado para ele. Na mensagem, ela revelou que estava pesquisando o vírus e descobriu que ele era feito pelo homem, o que significava que as autoridades no mundo não podiam ser confiáveis. Mais tarde naquela noite, Reito encontrou-se com Mira e pediu para ela dar uma volta com ele. Enquanto caminhavam pela rua, ele contou a ela como ela era muito parecida com Hirata, e ela pediu desculpas por todo o incidente com o urso. Reito perguntou se ela estava chateada pelo fato de estar presa sendo a assistente de um idiota que não queria brincar com mulheres, e ela respondeu que ele era um homem muito gentil. Em outro lugar, um conselho de mulheres misteriosas conversava sobre tudo o que aconteceu com Reito e também sobre como Kyuji já havia feito exercícios noturnos com quase 100 mulheres, com 28 delas já estando grávidas graças ao trabalho árduo de sua assistente, Naneko. Elas afirmaram que Reito e Mira eram fracassos completos e decidiram seguir em frente com seus planos, preparando-se para descongelar um terceiro homem. Em outro lugar, Kyuji estava se divertindo muito com várias garotas atraentes, enquanto uma garota misteriosa chamada Karen foi designada pelo conselho para ser a assistente do terceiro homem. 5 anos atrás, um jovem chamado Shouta estava sendo intimidado e insultado por um grupo de estudantes chamado Grupo Takamatsu por amar anime e garotas ídolos. Eles tentaram pressioná-lo a se masturbar na frente deles, mas ele recusou, então o cobriram de sujeira. Shouta foi forçado a andar pela escola parecendo e cheirando como um cachorro de rua, e todos, incluindo seus antigos amigos, se recusaram a falar com ele. Ele se sentia um idiota, porque os valentões só começaram a persegui-lo depois que ele tentou salvar outro nerd que estava sendo intimidado, mas o cara acabou sendo um ingrato, que o ignorou como os outros. Ele tocou piano e contou à sua professora chamada Yuzuki sobre seus problemas, então ela disse algumas palavras para confortá-lo antes que ele percebesse que estava se sentindo mal. Quando ele foi ao hospital, o médico revelou que ele estava sofrendo de esclerose celular e ele ficou chocado ao ouvir isso. No dia seguinte, Yuzuki anunciou à turma que ele se afastaria da escola devido à sua doença, mas os alunos não se importaram e foram embora sem sequer desejar melhoras. Depois, Shouta encontrou um de seus agressores fazendo acrobacias intensas com outra estudante chamada Erika nos arbustos, então eles imediatamente começaram a espancá-lo e a insultá-lo. Naquela noite, em sua cama, Shouta sentiu-se aliviado por não ter que ver idiotas como eles novamente, mas acabou chorando ao se perguntar por que ele tinha que ser o único a passar por um inferno. Nesse momento, ele recebeu uma ligação da irmã, que mencionou o fato de que seus pais estavam sempre ocupados demais para cuidar deles e perguntou sobre sua condição. Os dois tiveram uma conversa agradável e a vida parecia divertida para Shirata novamente, até que chegou a hora de ele ser colocado na câmara de sono frio. Ele confirmou aos médicos que ninguém viria vê-lo, e ao fechar os olhos, desejou que o mundo se tornasse um lugar melhor para ele quando acordasse. 5 anos depois, Shouta acordou de seu sono com a visão de Karen jogando confetes e parabenizando-o por sobreviver à sua doença. Ela se apresentou como sua assistente e disse que era hora de ele reviver seus anos de ensino médio com muita diversão desta vez. Ela mostrou-lhe o quarto e disse que era grande e espaçoso porque foi originalmente projetado para 2 pessoas. Ele perguntou sobre a UW, que era a empresa que atualmente controlava o mundo, então ela revelou que foram eles que a enviaram para ser sua assistente. Shouta percebeu que estava em alta agora que a maioria dos homens no mundo estava debaixo da terra, mas ele perguntou a ela se ele era realmente o único homem restante no mundo. Karen disse que havia alguns caras ainda vivos, incluindo o pai dele, mas quando ele perguntou sobre a irmã, que originalmente vivia na América com a mãe, ela disse que não podia confirmar o status delas porque o contato da UW com o mundo exterior é limitado. Ela informou que ele só teria permissão para estar na escola e se ofereceu para cuidar de qualquer necessidade que ele pudesse ter. No dia seguinte, eles foram para a escola e Shouta estava perdido em pensamentos enquanto tentava processar tudo o que tinha ouvido sobre o mundo até agora. Ele estava feliz que os canalhas que o intimidavam não estavam mais vivos, mas percebeu que as garotas ao redor estavam agindo de maneira estranhamente amigável com ele. Após a aula, Karen o levou para ver Yuzuki, que imediatamente o abraçou e expressou sua felicidade pelo fato de ele ter sobrevivido à doença. Karen deu a Yuzuki um sinal estranho ao sair da sala, e seguindo o plano delas, Yuzuki convidou Shouta para o quarto dela naquela noite. Durante o período de esportes, Shouta estava pensando sobre seu encontro com Yuzuki quando Karen apareceu e começou a anunciar todas as garotas de nível S da escola para ele. Elas incluíam uma garota que se sentava na frente dele na aula chamada Shunka, uma garota rica da cidade chamada Natsu, uma especialista em vôlei com seios tamanho G chamada Toutu e uma loli barulhenta chamada Chifuyu. Ela disse a ele que o apoiava mais uma vez e o motivou a se aproximar de cada uma delas. Naquela noite, Shouta foi ao quarto de Yuzuki, onde foi imediatamente desarmado pela visão de sua curvilínea sensei em sua roupa noturna. Ela começou uma conversa fiada antes de apagar as luzes e beijá-lo como recompensa por vencer a doença. Não demorou muito para se transformar em uma cena de Game of Thrones quando ela subiu em cima dele e pediu para deixar tudo com ela. Shouta sentiu como se tivesse descido para a Terra das Fadas enquanto ela se dedicava a ele, e ele eventualmente mostrou seu lado masculino, fazendo alguns movimentos poderosos nela também. Ela o parabenizou quando terminaram o treino, e Karen, que escutava atrás da porta, ficou satisfeita com esse desfecho. No dia seguinte na aula, Shouta não conseguia parar de pensar no momento divertido que teve com Yuzuki, até ser distraído por Natsu, que começou a perguntar sobre o tipo de garotas de que ele gostava.
Ele mostrou a ela uma apresentação de sua idol favorita, e eles começaram a se aproximar, até que Chifuyu apareceu e falou sobre como ela era uma fã ainda maior de idols. Shota foi para o ginásio da escola, onde viu Tutu exibindo suas habilidades de elite no vôlei, e foi acusado de estar olhando para os enormes melões dela por Chifuyu. Por ciúmes, Shunka desafiou Tutu para uma partida, e ela concordou quando viu que Shota estava olhando para elas. Tutu lançou a bola com tanta força que ricocheteou nas mãos de Chifuyu e acertou Shota bem no rosto. Um tempo depois, Shota encontrou-se com Yuzuki, que cuidou de seus ferimentos e perguntou se ele estava feliz com a noite anterior. Ele disse que estava contente por ter feito isso com ela, e ela confessou que seu coração não parava de doer por ele desde aquela noite. Ela perguntou se ele conhecia um truque que pudesse curá-la, então ele imediatamente começou a brincar com seus canhões o mais intensamente que pôde. Em outro lugar, um agente da UW elogiou Karen pelos esforços, e Karen permaneceu determinada a não perder para a presença de Kyuji e Reito. Desde então, Shota e Yuzuki ficaram obcecados um pelo outro, e eles brincavam várias vezes na escola durante o dia, e à noite tinham um momento romântico no quarto de Shota. Uma manhã, Yuzuki informou a Shota que não haveria aula naquele dia e o convidou para passar o dia com ela, mas tudo o que ele conseguia pensar era em como o corpo dela era bem definido. Ele a abraçou por trás enquanto desejava que pudessem ficar juntos para sempre, e ela o beijou antes de sugerir que voltassem para a cama. Alguns dias depois, Karen arrastou Shota para a trilha da piscina, onde anunciou às meninas que ele participaria da natação naquele dia. Ele estava preocupado porque seu corpo estava tão rígido quanto uma tábua, mas Karen disse que ele precisava de um pouco de exercício e o provocou por todas as noites jogando basquete com Yuzuki. Ela confessou que foi ela quem os juntou, dando a Yuzuki um pouco de motivação extra, e ele a agradeceu por dar essa assistência. Durante as acrobacias, Shota não conseguia se concentrar, porque percebeu que todas as garotas estavam olhando para ele, e durante a natação, ele observou que Shunka e Toutou tinham uma amizade muito próxima. Chifuyu estava dizendo algumas frases cafonas que aprendeu em anime, sobre como ela era a Hokage da natação, antes de ser humilhada pelos enormes milk trucks de Toyo quando ela passou. Toutou pediu desculpas a Shota pelo acidente de vôlei no outro dia e tentou fazer um pedido a ele antes que Shunka interrompesse tirando a parte de cima do maiô. Em resposta, Toutou a jogou de brincadeira na parte funda da piscina, onde ela lutou para se manter à tona. Naquela noite, Yuzuki pediu desculpas a Shota por videochamada e disse que não poderia ir até lá naquela noite porque tinha trabalho a fazer. Nesse momento, Natsu apareceu e afirmou que ficaria no quarto dele a partir daquela noite. Karen ligou e confirmou essa afirmação, informando que o ar-condicionado de um dos quartos estava com defeito, o que levou à decisão de ela ficar com ele por uma semana. Na manhã seguinte, Shota mal conseguiu manter a calma quando Natsu o cumprimentou, e enquanto se lavava, ele se perguntou por que agora tinha que passar toda semana com uma garota da sua turma. Depois que Shota se vestiu para a escola, ele pediu a Natsu para se trocar porque estavam atrasados para a escola. Ela o surpreendeu pedindo que a ajudasse a se trocar e explicando que normalmente tinha empregadas e garotas para ajudá-la a fazer isso em sua mansão. Ele lentamente a ajudou a vestir o uniforme e lutou para se controlar até notar uma cicatriz na parte inferior das costas dela. Durante o intervalo do almoço na escola, ele discutiu a questão da cicatriz com Karen, que de repente sugeriu que ele a ajudasse a se trocar durante o banho. Um tempo depois, Shota contou a Yuzuki toda a situação com Natsu e então pediu para ir vê-la naquela noite. Ela recusou, então ele perguntou se ela estava o evitando pelo fato de ele estar dividindo o quarto com outra garota. No entanto, ela disse que a razão pela qual estava se afastando dele era porque era a sua época especial do mês. Então ele pediu desculpas por agir como um bobo. Ela aconselhou-o a se aproximar de todas as garotas da escola, mas ele recusou, dizendo que só precisava dela. Mais tarde naquela noite, Shota teve dificuldade para dormir e se perguntou se Natsu gostava dele de uma maneira especial. Mas então, ela lançou outra surpresa ao confessar que não conseguia dormir a menos que tivesse alguém a confortando na mesma cama. Sendo um supremo simp, Shota atendeu às suas exigências de deitar ao lado dela, e ela contou a ele sobre como a cicatriz na parte inferior das costas era algo que ela tinha desde pequena. Ela contou como estava destinada a se casar após o ensino médio com um homem que não gostava por causa dos negócios do pai, mas eventualmente tanto o pai quanto o futuro marido foram mortos pelo vírus em Kei. Ela se considerava uma pessoa má por estar feliz que o vírus entrou em ação, e então confessou que amava Shota desde a primeira vez que o viu. Ela poderia confessar que ele também estava feliz com o jeito que o mundo estava, e eles compartilharam um beijo que levou a uma ação intensa entre eles. Durante o ato, ela ficou chocada com a audácia dele, e as coisas ficaram tão loucas que ela fez um som estranho. Ela pediu desculpas a ele por isso, mas ele não se importou. E à medida que a dança deles se tornava mais extrema, Natsu disse que estava feliz por poder passar tempo com ele. Vários dias depois, Hito assistiu a um programa estranho que fizeram sobre ele na TV e perguntou se estava tendo demanda. Então Mira informou que quase todo o país estava assistindo a esse programa. Ele perguntou sobre Mahiru, então Mira revelou que ela estava passando muito tempo na área de refugiados da cidade. Ela sabia que Mahiru poderia se machucar se as pessoas descobrissem que ela era irmã de um dos últimos homens do mundo, então decidiu dizer a ela para parar de visitar essa área com tanta frequência. Depois, ele se encontrou com Kyuji, que lhe mostrou uma ressonância magnética e informou que ele logo seria pai antes de brincar um pouco com ele. Enquanto isso, Shota se encontrou com Yuzuki e tentou se desculpar por ter se divertido com Natsu, mas Yuzuki disse que estava tudo bem porque ele pertencia a todos e não apenas a ela. Ele perguntou o que ela queria dizer, então ela disse para ele perguntar a Karen enquanto corria com lágrimas nos olhos.
Algumas horas depois, Shota perguntou a Karen se havia outros homens além dele que sobreviveram ao vírus MK. Depois que ela confirmou que havia, ele os acusou de conduzir uma espécie de experimento, onde usavam as garotas para mantê-lo de bom humor, obsceno enquanto eles coletavam dados dele. Ele tentou convencê-la a deixar as garotas fora disso, mas ela o interrompeu sugerindo que voltassem para a aula. Na aula, Karen revelou que a escola foi criada para ele se divertir com o maior número possível de garotas, e confirmou que nenhuma das garotas estava sendo coagida, porque todas queriam estar com ele. Como prova, ela pediu a todas as garotas que revelassem seus planos para ele, e todas o fizeram sem hesitar, então ela o aconselhou a escolher seu veneno. Enquanto isso, as pessoas suspeitas da UW discutiram como as coisas estavam indo bem com Shota e decidiram remover Mira da posição de assistente pessoal de Reito. Vários dias depois, Reito estava em seu laboratório ficando frustrado com os múltiplos contratempos que enfrentava em sua busca por uma cura para o vírus MK quando encontrou uma mulher vestida de forma desleixada chamada Maria, que se assustou ao perceber que ele era um homem. Algumas horas depois, ele estava dando autógrafos para algumas de suas fãs quando uma mulher estranha chamada Rhea apareceu e o acusou de ser um esquisito. Ele lutou para processar suas declarações odiosas antes de receber uma ligação de Mira, que o informou que não era mais sua assistente. Reito invadiu o escritório dela, exigindo saber por que ela foi dispensada, mas encontrou 2 agentes da UW que apresentaram Maria e Rhea como suas novas assistentes. Ele perguntou o que estava acontecendo, então os 2 agentes explicaram que ele recebeu 2 assistentes porque havia se tornado famoso no mundo todo. Eles então revelaram que Maria era uma pesquisadora que o ajudaria em sua pesquisa e Rhea era uma oficial de relações com os cidadãos cujo trabalho era interagir com as pessoas em nome da UW. Depois que Mira saiu, Reito reclamou que não queria que ela fosse embora, então eles informaram que ela só poderia ficar como uma possível parceira de dança noturna, mas não como assistente pessoal. Quando eles saíram, Rhea disse que era culpa dele que Mira perdeu o emprego, porque ele não conseguiu se divertir com nenhuma mulher. Ela também informou que restringiria algumas de suas liberdades se ele continuasse a evitar suas responsabilidades masculinas, e ele argumentou que não era justo. Alguns minutos depois, Rhea encontrou-se com Mira e tentou falar mal de Reito, chamando-o de um pedaço de lixo inútil que só via as mulheres como ferramentas, mas Mira discordou fortemente dela antes de sair. Reito estava em um ônibus em movimento com seu grupo, e Maria disse que eles estavam indo para uma fonte termal em uma cidade chamada Caymon City para se encontrar com um importante pesquisador do vírus em Kay na área. Reito ficou tão animado com essa informação que se levantou do assento, fazendo com que algumas bebidas derramassem em Maria. Ele pediu desculpas a ela do lado de fora do banheiro feminino enquanto ela se trocava, e ela confessou que sempre agia assustada perto dele, porque não estava acostumada com homens. Ele mencionou o fato de que ela estudava virologia e perguntou como ela achava que o vírus surgiu. Em resposta, ela começou a falar sobre teorias a respeito da origem dos vírus, e sugeriu que este vírus poderia ter existido há eras e só se manifestou na era atual. Reito percebeu que ela de repente ficou muito falante e perguntou sobre a possibilidade de o vírus ser feito pelo homem, o que a deixou tão curiosa que ela saiu com a armadura incompleta. Ele ficou surpreso com a aparência dela e a mudança repentina de comportamento, mas ela revelou que Caymon City é o lugar onde a primeira vítima do vírus foi descoberta. Eventualmente, eles chegaram ao resort onde Reito estava desfrutando de um banho ao ar livre, até que as garotas entraram na piscina. Ele tentou fazer a coisa certa ao se afastar, mas Akane o puxou de volta e pediu para lavar suas costas. Ele recusou a oferta dela, então ela pediu que ele lavasse as costas delas em vez disso. Um por um, Reito lavou as costas de todas as garotas até chegarem a Akane, que disse que ele precisava fazer isso com as mãos nuas, já que sua pele era super sensível, e Reito acabou fugindo quando as coisas ficaram muito intensas para ele. No dia seguinte, eles se encontraram com a esposa da primeira vítima do vírus MK, chamada Taniguchi, e perguntaram o que seu marido estava fazendo quando contraiu o vírus. No entanto, a velha recusou-se furiosamente a responder-lhes por causa de quão brutal parecia a autópsia dele, e afirmou que odiava médicos. Reito perguntou o que ele tinha que fazer para ganhar a confiança dela, mas ela não tinha interesse em ajudá-los, então mandou-os embora. A caminho da saída, Maria informou Reito que o vírus MK aparece em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, e contou a ele várias teorias sobre como se acreditava que ele havia se originado. Ela disse que o marido de Taniguchi foi a primeira vítima da doença no Japão, e ninguém sabia nada sobre seu paradeiro ou atividades no momento em que contraiu a doença, porque ele não usava nenhuma forma de tecnologia. Naquela noite, Taniguchi estava em uma chamada com Arata, e perguntou por que ela não disse ou fez nada, apesar do fato de que seu homem estava na área. No dia seguinte, Reito tentou convencê-la a ajudá-los mais uma vez, mas ela se recusou a cooperar, até que Rhea revelou que Reito ainda não havia se envolvido em nenhuma atividade intensa com qualquer mulher. Ela pediu para ficar sozinha com ele na sala e perguntou por que ele não simplesmente aceitava a cenoura que estava sendo acenada em seu rosto, e em vez disso, escolhia passar pela dificuldade de tentar curar o vírus. Reito disse a ela que tinha uma garota que amava e sentia que se esforçar para curar o mundo do vírus era sua maneira de assumir a responsabilidade por se recusar a repovoar o mundo ele mesmo. Um tempo depois, Reito entrou na sala de vapor da fonte termal para se esconder de alguns alunos que passavam, mas então uma garota estranha apareceu e ameaçou gritar se ele tentasse sair. Ela decidiu jogar um jogo com ele, que envolvia guardar seu segredo se ela saísse da sauna primeiro. Mas Raido teria que fazer um favor para ela se ele desistisse primeiro. Durante a pequena batalha de calor, ela se apresentou como uma estudante de intercâmbio da América que amava o Japão, chamada Chloe, e pediu a ele para satisfazer seus desejos mais selvagens com ela.
Reito resistiu às tentações dela e eventualmente o calor ficou tão intenso que ela desmaiou. Ele a levou para o resort deles, onde ela o chantageou novamente, fazendo-o alimentá-la com alguns remédios boca a boca, e o resto das garotas não podia acreditar no que viam quando viram a cena. Algum tempo depois, Taniguchi se encontrou em particular com Mira e perguntou a ela sobre Reito. Mira disse que ele é egoísta porque se recusou a tentar repovoar o mundo com qualquer garota por causa de sua decisão de fazer pesquisas, mas afirmou que acreditava que ele tinha convicção suficiente para salvar o mundo. Quando Reito voltou, Taniguchi perguntou se ele teria filhos com alguém por perto, mas Reito respondeu que só pretendia fazer isso com Arata, então ela concordou em falar sobre o marido dela. Naquela noite, um homem misterioso entrou no quarto dela e injetou uma substância estranha que piorou sua condição. Felizmente, ela fez um acordo com uma das enfermeiras para garantir que Reito recebesse uma foto antiga dela com o marido, e ele agradeceu pela ajuda ao sair com as garotas. Vários dias depois, eles chegaram a um hospital que Maria revelou ser a clínica onde o marido de Taniguchi foi internado após contrair o vírus. Quando entraram, perceberam que estava completamente abandonado, e Shui ficou tão assustada que começou a implorar para voltar para casa. Eles olharam ao redor do prédio e Reito notou que a área era um campo de refugiados, então perguntou se o pessoal da UW só se importava com as pessoas que viviam no centro da cidade. Maria respondeu que estavam fazendo o melhor para reviver os homens que estavam em sono criogênico, e foram interrompidos pelo som de trovão que fez Shui se sujar de medo. Enquanto isso, Kyuji estava se divertindo com um grupo de seus atendentes, mas percebeu que estava entediado de comer o mesmo conjunto de bolinhos todos os dias e desejava algo mais emocionante. Akane encontrou-se com Rhea no banho e mencionou como os registros médicos de Taniguchi mudaram de uma maneira que não fazia sentido, insinuando que ela foi envenenada por alguém. Quando Rhea tentou se afastar despreocupadamente, Akane a encostou na parede e perguntou o que ela estava fazendo na noite em que a condição de Taniguchi piorou. Rhea disse que estava escrevendo um relatório para seus chefes sobre as atividades recentes de Reito, mas confirmou que não tinha álibi para sustentar suas alegações. Akane decidiu deixar as coisas de lado, mas Rhea impediu de ir embora mencionando alguém chamado Dr. Kihara, com quem ela estava muito preocupada. No dia seguinte, Rhea devolveu a foto de Taniguchi para Reito no caminho para casa, e ele a olhou enquanto se perguntava por que ela queria que ele ficasse com a foto daquele casal velho e empoeirado. Nesse momento, Reito recebeu uma ligação no celular, mas antes que pudesse atendê-la, Maria chamou sua atenção mencionando que uma escola na área chamada Kaimon City West era onde sua irmãzinha super inteligente estava matriculada. Enquanto isso, Kyuji dirigia pela cidade com Naneko, e estava animado com o fato de poder escolher uma garota de fora. Ele ordenou que parassem o carro quando notou Mahiru andando à beira da estrada e disse que queria fazer alguns exercícios intensos com ela porque amava o sorriso dela. Em outro lugar, Reito aproximou a imagem de Taniguchi do relógio especial que ele recebeu da boneca de Arata, fazendo uma imagem aparecer. Reito percebeu que a imagem continha muitas informações sensíveis sobre o vírus em Kei, então se perguntou como a velha conseguiu colocar as mãos nisso. Ele percebeu que ela estava escondendo essa informação da UW e ficou ainda mais determinado a criar uma cura usando a informação que obteve dela. Quando ele se juntou novamente ao grupo, estava preocupado porque não sabia em quem podia confiar mais. Mais tarde naquela noite, Arata salvou sua colega de quarto de uma mulher estranha que estava em cima dela e a recrutou para uma tarefa secreta. No dia seguinte, Reito caminhou pelos corredores com Maria e pensou em como não conseguia recriar todos os dados que recebeu de Taniguchi devido a estarem danificados, então decidiu buscar a ajuda de outros pesquisadores. Ele perguntou a Maria por que a pesquisa sobre o vírus em K estava indo devagar, e ela respondeu que, embora pretendesse pesquisá-lo mais, só recebeu permissão para pesquisar um pouco. Ela revelou que os únicos que tinham acesso à maior parte das informações sobre o vírus MK no mundo eram os principais pesquisadores na sede da UW na América. Quando ela mencionou como os pesquisadores japoneses foram dispensados, ele perguntou se eles poderiam ser trazidos de volta, e ela respondeu que seu chefe havia negado todos os seus pedidos para isso. Eles foram interrompidos por Neneko, que pediu para se encontrar com Reito em outro lugar. Quando contaram a Mahiru sobre o fato de que Kyuga estava interessado nela, ela rejeitou a oferta em voz alta, e Rhea disse que não seria legal se ambos os lados não consentissem com o arranjo. Neneko, no entanto, mencionou o quão teimoso Kyubi era e implorou para que Reito fosse o responsável por informá-lo sobre a rejeição de Mahiru. Reito atendeu ao pedido dela, mas Kyugi ainda implorou para ver Mahiru, então Reito concordou em deixá-los ter um encontro. Algum tempo depois, Neneko e Rhea informaram alguns agentes da UW sobre Mahiru, e eles conversaram sobre como as pessoas estavam começando a lutar contra a autoridade da UW em vários países. Eles discutiram sobre o assunto por alguns minutos, até que Rhea ofereceu uma solução para seus problemas, que era usar Reito para distribuir rações a fim de acalmar as pessoas. Eles concordaram com a ideia, mas disseram a ela para garantir que a segurança fosse rigorosa. Em outro lugar, Reito foi acompanhado no chuveiro por Maria e Akane, que o alertaram de que ele poderia se meter em sérios problemas se continuasse a procurar informações sobre o vírus em Kei de fontes fora do laboratório deles. Ela mencionou como todos os virologistas mais promissores estavam desaparecendo um após o outro, e Reito percebeu que essa era a causa do desaparecimento de Arata também. Maria revelou que a líder da filial japonesa da UW, chamada Kihara, era sua mãe, que se divorciou de seu pai quando ela era pequena. Rhea apareceu e os interrompeu, então Akane fingiu que estavam ensinando algumas técnicas secretas de alongamento para enganá-la.
Quando Rhea saiu, Akane mencionou que Reito concordou em visitar as áreas de refugiados e distribuir rações para deixar as pessoas felizes, o que ela achou uma ótima ideia. Várias horas depois, Reito, Akane, Maria e Suei se encontraram em um esconderijo que prepararam na área de refugiados, onde Maria percebeu que podia acessar redes externas bloqueadas dentro da UW. Enquanto Reito distribuía as rações, um atirador se preparava para eliminá-lo antes que a garota de Rhea revertesse a situação e a eliminasse. Ela informou a Rhea que não conseguiu identificar a assassina, mas tinha outros agentes de prontidão para eliminar qualquer outro que pudesse aparecer. Quando ela perguntou se Rhea gostava de Reito, Rhea respondeu que não gostava dele, mas sabia que sua morte traria tristeza para Mira, o que significava que ela tinha que protegê-lo. Dias depois, Reito se encontrou com Maria no esconderijo deles, onde ela informou que estavam usando uma rede subterrânea da UW para obter informações. Ele elogiou suas habilidades de hacking, que ela disse ter aprendido com um amigo gênio que agora vivia na América. Reito perguntou se eles poderiam contatá-la para obter alguns dados de pesquisa, mas Maria disse que não era possível porque a rede deles estava ainda mais bloqueada do que a do Japão. Logo, Maria descobriu que sua amiga genial, chamada Hatsumi, estava hospitalizada no Japão junto com outros pesquisadores que deveriam estar na América. Quando mencionaram que o marido de Taniguchi também foi enviado para aquele hospital, Reito percebeu que o hospital era o lugar onde o vírus MK foi desenvolvido pela primeira vez. Enquanto isso, Shota acordou uma noite e não conseguia tirar da cabeça as palavras de Karen sobre como a escola foi feita para ser seu playground pessoal. Natsu tentou fazer algumas investidas nele, mas ele resistiu e saiu para dar uma volta, onde encontrou Karen. Ela informou que ele não tinha permissão para sair do terreno da escola, então ele perguntou se era obrigado a viver naquela área para sempre. Ela começou a brincar sobre como ele era mais precioso do que todos os bitcoins do mundo, e por fim, disse que ele estaria livre para sair quando se formasse, enquanto o conduzia de volta para dentro. Como palavras de despedida, ela aconselhou a se divertir com Natsu e disse que ele teria um novo colega de quarto em breve. No dia seguinte na escola, as meninas foram convidadas a tirar sorteios de uma caixa para determinar quem seria a próxima colega de quarto de Shota, e tanto Chifuyu quanto Shunka pegaram os errados. Shunka não conseguia acreditar que alguém tão sem valor como ele estava sendo tratado como um prêmio para as garotas más, e antes que percebesse, uma garota linda pegou o sorteio vencedor. Um tempo depois, ele estava usando o banheiro quando a garota vencedora chamada Rika entrou e exigiu algum tempo pessoal com ele. De repente, ele teve um flashback que o fez perceber que a moça era muito parecida com sua antiga agressora Erika, então ele fugiu dela. Ele entrou em uma sala privada na escola que costumava usar para se esconder nos dias em que era saco de pancadas, e ficou chocado ao ver Shunka na sala. Ela perguntou sobre as cicatrizes que viu em seu corpo durante o exercício de natação, então ele contou tudo sobre como costumava ser um capacho para canalhas na escola, e até foi abandonado por seus amigos. Ele começou a chorar só de lembrar, mas ficou surpreso quando Shunka lhe mostrou alguns de seus próprios machucados e confessou que também era intimidada no ensino fundamental. Ela disse que, embora tivesse feito amigos na escola deles, ainda via aquele quarto como uma espécie de fortaleza da solidão, onde podia relaxar e esquecer as coisas ruins. Eles perceberam que eram muito parecidos, então acabaram mostrando um ao outro todos os seus machucados e coisas, e eventualmente ficou tão intenso quanto qualquer clássico da Dark Web no Hub. Depois, Shota a levou para o seu quarto, e Rika ficou irritada pelo fato de ele ter trazido outra mulher para o quarto, então ela começou a reclamar. Ela disse que era a vez dela de ficar com ele na semana, mas Shunka argumentou que era a escolha de Shota, então Rika começou a se fazer de vítima. Ela descobriu que os dois já tinham se envolvido, então ela tirou suas armaduras de enredo, o que iniciou uma briga de gato entre ela e Shunka sobre quem poderia brincar com Shota. Mais tarde naquela noite, Shota percebeu o quanto sentia falta de Yuzuki, mas ela ainda não atendia suas ligações, então ele presumiu que ela estava evitando-o por causa do fato de que ele estava brincando com outras garotas. Ele se perguntou o que fazer em seguida até que Tutu apareceu e sentou ao lado dele. Ela perguntou sobre sua vida com Rika como colega de quarto e ele disse que era cansativo porque ela era alguém com quem ele nunca tinha falado antes. Shota não conseguia desviar os olhos dos montes em seu peito. Quando ela perguntou sobre o machucado na testa dele, ele disse que estava bem, mas ela ainda implorou para compensar de qualquer maneira possível. Ele pediu para ela mostrar seus seios e ficou surpreso quando ela fez isso sem hesitar. Ele imediatamente se dedicou a elas e percebeu como eram macias, mas se conteve após alguns minutos antes de sair correndo. No dia seguinte, ele encontrou Tutu limpando o ginásio e pediu desculpas por ter se aproveitado dela. Ela pediu que ele compensasse ajudando na limpeza, mas não demorou muito para que ela trancasse as portas e começasse a ser agressiva com ele. Ela o amarrou e fez todo tipo de coisa estranha com ele, mesmo depois dele tentar convencê-la a parar. Ela contou a ele como não conseguia parar de pensar nele, e acabaram fazendo tudo o que ela havia fantasiado em fazer com ele. Depois ela pediu desculpas repetidamente a ele, mas ele não parecia se importar. Shota e Karen chegaram a um acordo que temporariamente removeu Rika como sua colega de quarto, permitindo que ele dormisse tranquilamente por alguns dias. Um dia na aula, Karen anunciou para a turma que uma das meninas da classe seria designada para Shota todos os dias por enquanto, e ela escolheu Rika para ser a primeira menina. Ela explicou que o dever da garota seria atender às necessidades dele, e que a razão para as moças trocarem diariamente em vez de semanalmente era porque ela queria que ele se aproximasse de todas as garotas da escola mais rapidamente. Ela acrescentou uma estipulação extra, que era que ele tinha que dar um beijo de bom dia na garota designada como recompensa por cuidar dele, mas ele se recusou a fazer isso quando Rika veio para isso.
Karen percebeu que ele estava envergonhado, então pediu ao resto da turma para desviar o olhar enquanto Rico o beijava. Seu cérebro do tamanho de uma menta estava prestes a entrar em sobrecarga, e ele tentou correr, mas tropeçou em uma das mesas e caiu. Karen notou que ele machucou a mão, então o levou para a enfermaria, onde a enfermeira decidiu fazer uma varredura corporal completa. Após a varredura, Karen veio com Tutu, Shunka e Natsu para ajudá-lo a se sentir melhor. Todos os três começaram a enlouquecer com ele e decidiram usar pedra, papel, tesoura para determinar a ordem em que ele brincaria com eles. Durante o tempo de brincadeira, Karen contou a uma garota misteriosa chamada Hoshino como Shota se tornou o supremo Giga Chad, apesar de ter perdido a virgindade apenas um mês atrás. No dia seguinte, Shota encontrou-se com Chifuyu, que pediu para ser sua colega de quarto. Quando ele perguntou por que ela gostava dele, ela disse que era por causa do rosto dele, e ele riu alto porque sabia que parecia um macaco descontrolado. Ela também disse que ele era um cara legal que cuidava dos colegas de classe, então ele a beijou na testa e agradeceu. Ele também disse para ela crescer um par de melões de verdade, e isso a deixou tão irritada que ela gritou insultos para ele e saiu correndo. Naquela noite, Karen trouxe a Shota a notícia de que Yuzuki iria se transferir de escola por 2 anos, e ele ficou absolutamente arrasado ao ouvir isso. Ele descontou sua raiva nela, mas ela garantiu que ele a veria em breve. No dia seguinte, Karen informou que ele foi designado a uma garota aleatória da turma, e ele imediatamente ficou à vontade com ela. Ele finalmente percebeu como era incrível poder ter qualquer garota que quisesse, então aproveitava a oportunidade todas as noites. Uma manhã, Karen anunciou que uma aluna transferida se juntaria a eles, e Shota ficou chocado ao ver que era uma garota chamada Shion. Nos tempos de escola de Shota, Shion costumava ser a rainha da beleza da escola, e muitos rapazes achavam difícil acreditar que ela não tinha namorado. Um dia, quando Takamatsu e seus amigos estavam chutando Shota como uma bola de futebol, Shion entrou na área com suas amigas e riu enquanto o menosprezavam. No presente, Shota estava no telhado pensando quando Shion passou e implorou para que ele a ajudasse a realizar seu sonho de se tornar uma artista. Shota perguntou se eles contaram a ela sobre a escola, e quando ela disse que sim, ele pediu para ela tirar toda a sua armadura. Ela fingiu estar confusa com as palavras dele, então ele se afastou despreocupadamente e disse que não tinha a intenção de ajudá-la depois do que ela fez com ele. Shion encontrou-se com Shunka e Natsu, e fez perguntas sobre as coisas que Shota gostava, mas Natsu respondeu duramente dizendo que nunca consideraria uma colega de classe. Depois que eles se afastaram, Tudo apareceu e contou a Shion como todas as garotas da classe eram rivais, mas afirmou que Shion era a única exceção, e por isso ela também se recusava a ajudá-la. Shota perguntou por que Karen a trouxe para a escola, apesar de ela não ser uma boa escolha, então ela explicou que Shion implorou para ser adicionada à escola para avançar em seu objetivo de ser a próxima Sabrina Carpenter. Ela foi além ao revelar que a demanda por ídolos e atrizes estava no fundo do poço desde que o vírus MK dizimou os homens, o que era a razão pela qual era difícil para aspirantes a artistas como Shion se destacarem. Karen então foi direto ao ponto ao pedir a Shota para fazer uma sessão de treino particular com ela para ser reconhecida pelos diretores da UW e conseguir a carreira dos seus sonhos. Shion finalmente entendeu por que ela estava tão desesperada, mas ele ainda estava preocupado pelo fato de que ela só estava interessada em se tornar uma artista e não gostava realmente dele. Ele presumiu que não iria gostar se ela não estivesse interessada nele, então Karen o aconselhou a dar uma chance a ela. Karen fez Shion usar roupas comprometedoras na aula para conseguir, chuçada para rolar com ela, e eventualmente ele a convidou para o telhado para se divertirem. No telhado, Shota prometeu a ela que falaria com os executivos da UW depois de se divertirem e conseguiria o emprego que ela queria, mas estipulou que algumas garotas aleatórias da classe tinham que estar por perto para assisti-los. Ela finalmente percebeu que ele estava tentando humilhá-la da mesma forma que ela fez com ele anteriormente, mas ele não se conteve enquanto avançava sobre ela enquanto as garotas assistiam aterrorizadas. Naquela noite, Shota disse a Karen que estava gostando da escola, então ela decidiu levar sua experiência para o próximo nível, pedindo-lhe para tentar algo extremo que ele nunca tinha tentado antes. Em resposta, Charada fez uma piada sobre se divertir com Karen antes de pedir para ela trazer alguém em particular para a escola deles. Em outro lugar, Reito e companhia ficaram perplexos com suas novas descobertas sobre o hospital de onde o vírus MK surgiu, e ele sugeriu que precisavam ir verificar o local com a intenção secreta de recriar os dados que obteve de Arata. Vários dias depois, Shota ajudou a enfermeira da escola a fazer algumas medições, e ela revelou que o propósito disso era permitir que ele tivesse uma boa noção das formas corporais delas. Naquela noite, Karen trouxe a garota que Shota pediu, e disse que conseguiu encontrá-la tão rapidamente graças às conexões da UW. Ela o levou até Erika, sua antiga agressora, que estava acorrentada em uma sala isolada, e contou a ele como ela estava fazendo o trabalho de faxina para sobreviver. Arata tentou agir tão audaciosamente quanto normalmente fazia com Shota, mas Karen a lembrou que ela não era nada mais do que uma poeira debaixo do sapato dele no mundo atual, então ela se desculpou. Depois que Karen saiu, Shota lembrou-se de como ela costumava humilhá-lo com o grupo Takamatsu e imediatamente jogou um balde de água nela. Quando ele a segurou de forma ameaçadora, ela pensou que ele pretendia fazer o que quisesse com ela, mas em vez disso, ele a arrastou para o banheiro e mostrou todas as cicatrizes que o namorado dela deixou nele. Ele pediu que ela as lambesse, e enquanto ela fazia isso, ele ria maniacamente. Enquanto isso, Karen relatou tudo o que estava acontecendo a um agente da UW, e eles conversaram sobre as diferentes pessoas poderosas no mundo que em breve tomariam uma atitude.
No dia seguinte, Karen deu às meninas da classe uma palestra motivacional sobre como elas precisavam ser mais agressivas em suas tentações de Shuta para aumentar sua hierarquia na escola. Então, até os NPCs na classe começaram a ter sessões de beijos quentes com Shuta. Algumas horas depois, Natsu encontrou-se com Shota na área da piscina e tentou colocá-lo no clima até que as outras meninas apareceram e começaram uma corrida de natação. Enquanto o resto da turma estava em uma corrida de natação, Natsu teve uma ideia estranha de se conectar com Shota e Tudu, o que eventualmente levou a uma luta subaquática entre eles. Mais tarde naquela noite, Shota desfrutou do conforto de várias outras garotas e pensou em como queria que essa vida de sonho que ele estava vivendo durasse para sempre. No dia seguinte, ele escolheu uma loli de aparência inocente, sua turma para se divertir naquela noite, e a garota ficou chocada ao ver Erika acorrentada no chão do quarto dele. Para piorar a situação, Shota zombou de Erika e de seu ex-namorado, até que ela finalmente explodiu e disse para ele superar isso, já que foi há 5 anos. Shota disse irritado que para ele não parecia tanto tempo assim, e continuou a se divertir com a inocente enquanto Hirata assistia. Mais tarde naquela noite, Shota acordou e viu Hirata implorando por drogas, mas ele deu a ela da maneira mais constrangedora possível, antes de voltar a dormir. Vários dias depois, um oficial dos Estados Unidos estava em um avião para o Japão, discutindo os planos de sua agência para levar Reito para os Estados Unidos com Chloe, que era sua superior, e Chloe a aconselhou a ficar atenta. Os oficiais da UW no Japão discutiram sobre eles em seu escritório e identificaram a agente como Mansfield do Bureau de Atividades de Manutenção da Paz, que era uma organização que monitora ameaças potenciais à liderança da UW. Em outro lugar, Shota encontrou-se com a garota que lhe foi designada em um certo dia, e ficou surpreso depois de convidá-la para seu quarto, e ela respondeu que era seu período especial do mês. Mais tarde naquela noite, a garota da classe de Shota estava em uma ligação com Hirata, que a informou que o mensageiro da sede mundial estava a caminho, o que significava que o plano deles em breve seria colocado em prática. No dia seguinte, Shota brincou com Natsu, Todo e Shunka no banho do dormitório das meninas, e a diversão deles ficou tão intensa que todos começaram a fazer barulhos estranhos. Depois Rika apareceu e exigiu ter seu próprio momento doce com Shota, então ele mostrou a ela todos os movimentos intensos de artes marciais que conhecia, o que a fez expressar seu prazer em voz alta também. Shota eventualmente se tornou o supremo Diga Chad, pois se divertia com qualquer garota que quisesse em todas as partes da escola, incluindo a biblioteca, a enfermaria e até mesmo na sala de aula. Ao mesmo tempo, Reito e sua equipe visitaram o hospital abandonado de sua pesquisa, onde Reito estava preocupado que pudessem estar sendo observados pelas autoridades da UW. Mas Akane não deu importância, afirmando que precisavam explorar aquele hospital para descobrir alguns segredos importantes. Ela o desarmou perguntando o que ele achava de Mira, e ele respondeu que a considerava uma pessoa maravilhosa, o que a fez provocá-lo por ser virgem. Depois de brincarem um pouco, o grupo avançou mais fundo no hospital e descobriu um duto de ar grande o suficiente para acomodar um corpo humano. Enquanto isso, a agente dos Estados Unidos encontrou-se com a Dra. Kihara e informou-a que ela não era Mansfield, mas sim a assistente de Mansfield. Ela afirmou que o verdadeiro Mansfield estava em um lugar muito importante, e Kihara imediatamente percebeu a que lugar ela se referia. Ao mesmo tempo, Reito e sua turma rastejavam pelos dutos de ar, mas estavam tão acima do peso e desordenados que acabaram caindo deles em uma pilha de caixas. Lá eles encontraram o diretor técnico da UW, e Maria perguntou sobre seus amigos, assim como os outros pesquisadores. O diretor respondeu que eles não sairiam da instalação vivos agora que a tinham visto, mas antes que seus associados pudessem explodir suas cabeças, eles foram abatidos por alguns soldados especiais. Chloe então entrou na área e se apresentou como Chloe Mansfield, que estava encarregada do Departamento de Operações de Manutenção da Paz na UW, e revelou que estava fingindo ser uma estudante de intercâmbio para investigar Reito e os 5 diretores da UW no Japão. Quando o prédio começou a tremer, Chloe informou que o prédio estava equipado com um explosivo poderoso, o que significava que precisavam escapar rapidamente. Todos correram o mais rápido que puderam para um helicóptero privado que Chloe preparou para eles enquanto o prédio explodia, e Reito sentiu-se insatisfeito pelo fato de não terem descoberto nada com a visita. Enquanto isso, as garotas da turma de Shota estavam discutindo sobre quem teria o privilégio de ser sua garota do dia, então ele teve uma ideia que as satisfaria a todas. Então, ele alinhou todas as 5 e aplicou todas as formas de técnicas avançadas nelas, enquanto pensava em como pretendia aproveitar cada pedaço deste mundo, que via como seu próprio paraíso pessoal. Ele passou os dias seguintes fazendo coisas extremas com várias garotas ao mesmo tempo, até uma certa noite em que Karen pegou Shion tentando escapar da escola e voltar para Tóquio. Ela gritou com Karen sobre como não havia necessidade de criar um lugar tão obsceno, já que havia outras maneiras de fazer crianças, mas foram interrompidas pelo som da explosão no hospital. No helicóptero, Chloe perguntou a Reito se ele era o único sobrevivente, e ele se perguntou se ela realmente não sabia sobre Kyuji, e o resto enquanto ela mencionava outras coisas misteriosas que havia notado no Japão. Kihara contou ao restante do conselho da UW no Japão sobre como o diretor técnico estava conduzindo algumas pesquisas suspeitas, mas a assistente de Chloe, chamada Hope, a acusou de estar envolvida nisso. Hope perguntou a Kihara se havia outros sobreviventes do vírus MK além de Reito, então ela decidiu prendê-la. Infelizmente, Hope virou o jogo, pois os agentes que Kihara enviou para prendê-los agora apontaram suas armas para ela.
Os agentes alegaram que foram informados por outro membro do conselho chamado Shutout sobre todas as coisas embriagadas que Kihara estava fazendo. E Hope oficialmente colocou Kihara e os outros 2 membros do conselho com quem ela estava trabalhando sob prisão por uma série de acusações, incluindo a fabricação do vírus em Kei, ignorar ordens do alto escalão e explorar ilegalmente o povo japonês. De volta ao helicóptero, Chloe informou Reito que os diretores japoneses estavam mentindo para ele o tempo todo sobre ajudá-lo a se encontrar uma cura, o que o fez perceber que Arata foi colocado em perigo ao estudar o vírus em Kei. Ela então mencionou que a diminuição da população causou uma queda geral na economia do país e disse que Kihara causou um aumento nos atos terroristas ao redor do mundo quando apresentou Reito publicamente. Ela lhes contou a maior surpresa de todas, que era que Arata agora estava trabalhando com um grupo terrorista que se opunha ao governo da UW, e ele não pôde deixar de lembrar o quanto ela costumava ser uma garota doce. Ao mesmo tempo, Shota voltou para o quarto e notou que Arata tinha um rosto fofo quando dormia. Então ele a envolveu em um cobertor antes de serem distraídos por uma explosão na escola. Reito e o grupo que assistia do helicóptero ficaram assustados, e Chloe aumentou suas preocupações ao informar que um dos homens sobreviventes havia sido capturado por terroristas. Shota acordou em uma cama de hospital depois de sonhar com Yuzuki, e Karen informou que ele estava em um hospital na cidade de Keimon. As enfermeiras saíram após confirmarem que ele estava bem, e Karen pediu desculpas por todo o problema que ele estava passando. Shota disse que não era problema e pediu para ela contar o que aconteceu na escola. Ela revelou que terroristas tentaram capturá-lo, e quando ele demonstrou surpresa, ela explicou que havia pessoas que não estavam felizes com o fato de a UW estar encarregada das obras por causa da forma desigual como distribuíam os recursos para as pessoas. Eles foram interrompidos quando o Aren de Shota entrou pela porta e o abraçou, preocupados com ele. Naquela noite, Karen e Shota se encontraram fora do hospital e ele estava preocupado que fossem atacados novamente, mas ela acalmou suas preocupações, revelando que havia cercas elétricas ao redor deles. Ela mencionou como ele protegeu Erika durante a explosão e perguntou se ele ainda a odiava, e Shota respondeu que suas ações foram puramente por reflexo. Ela o advertiu para não tentar mais façanhas de super-homem porque seu corpo era altamente valioso, o que o fez se gabar de ser o único homem restante no mundo. Ela o informou que havia 4 outros caras resistentes ao vírus MK que todos anteriormente sofreram esclerose celular, e ele imediatamente ficou com medo de que pudessem começar a intimidá-lo novamente. Karen então contou a ele sobre seus planos de se mudar para Tóquio com ele depois que o drama terminasse, e expressou suas frustrações sobre como seus destinos estavam nas mãos da mensageira da UW e sua equipe. Shota perguntou o que ela queria, o que fez Karen revelar suas intenções de se tornar a mulher número 1 do mundo. Ele disse que o objetivo dela era bem louco, mas ela respondeu que pretendia que ele se tornasse o homem número 1 do mundo para que isso acontecesse. Enquanto ela se afastava, ele perguntou por que ela não tentava ter um filho dele. Então ela usou uma analogia de futebol ao explicar que preferia ser treinadora do que jogadora em campo. Ele concordou em ajudá-la com suas ambições, então apertaram as mãos em solidariedade, sem saber que o agente de Arata os observava de longe. O agente relatou a Arata que ela falhou em capturar Shota, mas Arata revelou que ela e sua equipe já haviam capturado o 4º homem que era resistente ao vírus MQ. Ao mesmo tempo, Reito e sua gangue estavam de volta à base deles, onde Chloe contou sobre como o grupo terrorista usou sua chegada ao Japão para avançar seus objetivos e Reito perguntou o que esses terroristas queriam. Ela supôs que era por causa dos ditadores japoneses na UW, e revelou que Arata era um dos líderes dos terroristas. Reito perguntou qual seria o próximo passo, mas ela mudou de assunto mencionando como era incrível que Reito se recusou a ceder às ordens da filial japonesa, ao contrário de Kyuji. Mais tarde naquela noite, Chloe relatou aos seus líderes que conseguiu controlar todos os homens resistentes ao vírus MQ, exceto o número 4, que estava com os terroristas. Eles perguntaram a ela por que Kyuji escolheu cumprir suas exigências para parar de brincar com suas donzelas, e ela supôs que foi porque ele se apaixonou. Enquanto isso, Reito estava em sua cama se perguntando por que Arata escolheu se tornar um terrorista até que recebeu um sinal que revelou a localização do pingente de Arata. Antes que ele pudesse localizá-lo em um ponto no Japão, Akane entrou e pediu para discutir isso com ele no banheiro. Ao mesmo tempo, Chloe encontrou-se com Kyuji e perguntou por que ele estava mantendo uma garota além de sua assistente em seu quarto. Ele tentou explicar que a garota chamada Kitayama era sua amante, mas ela disse que era contra as ordens mantê-la lá, o que fez os dois discutirem. Akane disse a Reito que não acreditava que sua mãe fosse a responsável pelo vírus MK, porque ela costumava ser uma mulher trabalhadora e virtuosa, que priorizava o trabalho em vez da família. Ela ficou emocionada ao mencionar como sua mãe não compareceu ao funeral do irmão, o que se deveu ao fato de que Kihara estava trabalhando arduamente para ajudar as pessoas durante a pandemia. Ele a confortou e disse que pediria a Chloe para fazer planos para que eles tivessem uma conversa com Kihara. Nesse momento, Arata iniciou uma transmissão ao vivo onde explicou que ela e seu grupo, chamado Izanami, tinham como objetivo libertar o mundo do domínio da UW. Ela mencionou como a UW estava mentindo para todos usando o 4º homem, chamado Zen, que todos ficaram surpresos ao ver. Ela explicou que as autoridades da UW mantiveram sua existência em segredo do resto do mundo, e comprovou suas alegações exibindo os restos de satélites abandonados em uma fábrica que continha grandes quantidades do vírus em Kei. A presidente da empresa por trás desta calamidade era uma das líderes atuais da UW, o que significava que os líderes da UW são os que espalharam o vírus. Ela afirmou que a UW está tentando criar um mundo composto apenas por mulheres e revelou que já estavam pesquisando maneiras de fazer crianças usando apenas genes femininos, o que significava que o mundo ideal da UW estava perto de se tornar realidade.
Arata então exigiu em nome de Izanami que todos os sobreviventes masculinos do vírus, incluindo aqueles em sono criogênico, fossem entregues a eles e aconselhou a todos no mundo a protegerem qualquer homem ao seu redor a todo custo. Antes que ela pudesse dar sua própria versão do discurso de Aaron Smith, a transmissão foi cortada e redirecionada para o apresentador de notícias da UW, que afirmou que tudo o que Arata disse era mentira. Reito correu para exigir resposta de Chloe, mas ela tentou manipulá-lo para acreditar que Arata era o vilão, e o forçou a sair usando táticas estranhas. Depois ela contatou seus líderes, que a informaram que haviam completamente lavado o cérebro de todas as mulheres no poder e que o plano estava indo bem antes de avisá-la para ter cuidado com Reito. Depois que Akane teve uma breve conversa com sua Kihara, ela e o grupo entraram no quarto de Reito, onde se encontraram com Shota, que agora parecia uma versão pirata de Michael Jackson. Aparentemente, Karen colocou Shota em uma cápsula anti-envelhecimento que lhe concedeu a habilidade de manter sua aparência atual por décadas, e ele acordou parecendo mais masculino do que antes. Shota se apresentou a Reito e disse que costumava viver na cidade de Keimon, mas foi forçado a se mudar para a área deles após um ataque terrorista. Karen perguntou a Reito sobre Chloe, então ele explicou que ela estava agindo de forma suspeita porque tentou convencê-los de que o Esquadrão Izanami eram terroristas malignos, mas ele também tinha sentimentos positivos em relação a ela, pelo fato de ela ter salvado sua vida. Maria correu para uma sala onde o harém de Shota estava relaxando e abraçou Chifuyu, que era sua irmã mais nova, aliviada por ela ter sobrevivido ao ataque terrorista. As garotas conversaram um pouco antes de Chifuyu perguntar a Maria se ela tinha se divertido à noite com Reito, e Maria ficou tão nervosa que derramou sua bebida. Um pouco depois, Shota perguntou a Karen se Yuzuki estava naquela instalação, mas ela disse que foi enviada para um lugar seguro após os ataques terroristas, sobre os quais nem os líderes da UW estavam cientes. Reito encontrou-se com Mira em seu quarto e pediu para conversar no chuveiro, onde estavam a salvo dos ouvidos dos agentes da UW. Lá, ele mencionou tudo o que aconteceu recentemente e pediu a Mira para se juntar a ele e ao resto do grupo na fuga daquela instalação. Ele falou por minutos sobre como sempre podia contar com ela e pediu que se juntasse a ele para descobrir a verdade por trás do estado do mundo. Mira rejeitou sua oferta e disse que só iria com ele se ele brincasse com ela ali mesmo. O rosto de Reito estava vermelho brilhante, mas ele a acusou de não querer ir com ele. Então ela desabou em lágrimas ao confessar que não podia, mesmo que quisesse. Enquanto chorava, lembrou-se dos dias passados quando viu Reito pela primeira vez, enquanto estava presa em um laboratório. E Reito tentou consolá-la usando um pouco de seu charme até serem interrompidos por Hope e seus guardas que invadiram o banheiro. Hope exigiu que eles fossem com ela e no caminho informou que o resto da gangue dele já havia sido capturado. Ela disse que estavam indo para a América com ela porque não podiam arriscar que ele caísse nas mãos do grupo Izanami, mas foram interrompidos por Sui e Akane, que eliminaram os guardas de Hope. Hope os deteve apontando uma arma para Mira, mas Ria apareceu junto com Maria disparando um tiro de taser direto no pescoço de Hope, o que a derrubou. Durante o caos, Chloe encontrou-se com Shota e Karen em uma sala de estar, onde Karen pediu para fazer um acordo com ela antes de solicitar um encontro com seus chefes, que eram chamados de Três Magos. Eram 3 gênios que dirigiam a UW de diferentes idades e origens, mas compartilhavam as semelhanças de serem super inteligentes e odiarem homens. Chloe disse que daria a eles a chance se Shota cooperasse com ela, e Karen fez um terceiro pedido, que era para deixá-la ser a diretora de assuntos nacionais do UW no Japão. Enquanto isso, Reito e as garotas chegaram a uma sala isolada, onde ele se reuniu com Mahiru e alguns outros antigos associados deles. Depois de um pouco de brincadeira, Rhea informou a todos que eles ficariam naquela sala apenas até o pôr do sol, quando começariam a se mover para outro local. Reito agradeceu a Rhea por ajudá-los, mas ela disse que estava fazendo tudo por Mira, e não por ele. Naquela noite, Shiro se sentiu como o rei do mundo ao receber cuidados pessoais de todas as 4 garotas ao mesmo tempo. Depois ele se encontrou com Karen, que lhe disse que ele estava agindo mais como um adulto. Ele perguntou sobre a resposta de Chloe aos pedidos, e ela disse que ainda estava pendente antes de revelar a ele que Reito havia escapado da instalação. Ao mesmo tempo, Ria levou Reito e os outros para um navio, onde ela e Mira se despediram deles. Ele agradeceu a ela pela ajuda, e ela prometeu cuidar de seu irmão mais velho, Ryu. Então ele agradeceu novamente. Ele e Mira trocaram algumas palavras de despedida emocionantes antes que ele a abraçasse fortemente e jurasse que voltaria para ela. Akane o apresentou ao agente de Irada, que informou que eles estavam indo para Taiwan, onde se encontrariam com Irada, que disse querer conhecê-lo. No navio, Reito estava pensando em Mira até ser distraído por Mahiru, que lhe entregou um celular que estava tocando para ele. O chamador acabou sendo Kyuji, que o elogiou por sua decisão corajosa antes de dizer algumas palavras de despedida masculinas para ele. Depois que Kyuji desligou, Neneko disse a ele que garantiria que suas donzelas estivessem seguras e perguntou se ele pretendia escapar como Reito. Kyuji, no entanto, mostrou uma imagem de todas as suas parceiras grávidas e disse que não havia como deixá-las para trás. De volta à instalação, Chloe ordenou que seus guardas colocassem Mira e Ria em celas e decidiu passar para a próxima fase de seu plano de exterminar todos os homens do mundo. Enquanto isso, Karen levou Shota para a mesma sala cheia de vilões para onde Mira levou Reito quando ele acordou, e ele notou uma garota de cabelo rosa, que Karen revelou ser uma atriz. Karen também informou que ela fez um acordo com Chloe que permitia a ele se divertir com garotas, apesar de outros números estarem proibidos de fazer isso, e ele adorou.
Eventualmente, Reito e o grupo chegaram a Taiwan, onde ele encontrou Irada novamente e tiveram uma reunião emocionante antes de jurarem um ao outro que criariam uma cura para o vírus Inkei juntos. Você acha que Reito e Irada conseguiriam criar uma cura para o vírus? Deixe-nos saber nos comentários. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Se você gosta de resumos de anime como este, confira este vídeo aqui.